Bem, seja bem-vindo ou bem-vinda a essa série de encontros cujo tema são os custos da insegurança laboral. O objetivo desse conteúdo, desses encontros, é tratar da segurança ao trabalho, mas não sob o ponto de vista daquilo que é o mais clássico, que é o mais conhecido pelas pessoas em geral, sejam os donos de empresa, dirigentes, executivos, advogados, e muitas vezes até os mesmos profissionais de SST. A base da formação do profissional de SST são as NRs. É o básico. Tem que cumprir, não tem jeito. E é o que vai orientar a contratação do profissional de SST, as ações da empresa, a constituição da CIPA, os EPIs. O que é um EPI? Isso está definido dentro de uma NR, por exemplo. Trabalho em altura, espaço confinado, os parâmetros do adicional de insalubridade, do adicional de periculosidade, a confecção do ASO. Se uma empresa, mesmo que não tenha SESMIT, ou que não se preocupe com segurança, faz uma ação relativa à saúde e segurança do trabalho, que está lá na NR7, ela vai lá e vai fazer um ASO, por exemplo. Ela não faz mais nada. Nosso escritório de contabilidade diz, ó, o ASO você tem que fazer, porque tem uma norma regulamentadora, tem uma NR7, uma tal de NR7. Se você chega no call center e vai conversar com um supervisor de equipe, por exemplo, ele vai falar, tem a tal da NR17 que se aplica aqui para a gente. Em vários momentos, de forma geral, mesmo para quem não conhece nada de SST, sempre vai pensar em alguma coisa ligada à NR, às NRs. Adicional à salubridade, porque tem uma norma regulamentadora, a periculosidade, o ASO, o EPI, NR17, vai por aí afora. É de conhecimento comum também, pelo menos para a maioria das pessoas, aí já reduz o número de pessoas, que sabe que o Ministério do Trabalho faz fiscalização nas empresas. Não é todo mundo que sabe disso, porque o Ministério do Trabalho faz fiscalização em cerca de 1% das empresas por ano, das empresas existentes. Hoje nós temos no E-Social, ou seja, CNPJs que têm pelo menos um empregado de carteira assinada, seletista. Todos esses tiveram que estar no E-Social. O E-Social é para registrar os dados desses trabalhadores seletistas ou que prestam serviço, precisa ser seletista, ele pode ser também um autônomo, por exemplo, mas que estão lá no regime geral da Previdência Social. O jardineiro é autônomo, não tem ninguém aqui, é só eu que trabalho aqui, mas vem uma faxineira aqui e eu pago ela por RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Esse pagamento, essa remuneração pelo trabalho, tem que ser colocado lá no E-Social, porque sobre isso incidem contribuições previdenciárias. Nós temos lá no E-Social, então, 4 milhões, em torno de 4 milhões de CNPJs no Brasil que têm algum tipo de trabalho remunerado, cujo trabalhador está inscrito lá no INSS. A maioria, imagine, 1% disso, 10% seriam 400 mil, 1% são cerca de 40 mil. A CIT só fiscaliza cerca de 1% das empresas. Se nós congelássemos por ano, se nós congelássemos hoje o número de empresas que podem ser abertas no Brasil, levaria 100 anos para a CIT voltar, para a CIT completar esse número de empresas. 100 anos. E a maioria das empresas certamente não vive 100 anos. E, ao final dos 100 anos, cada empresa teria sido fiscalizada apenas uma vez. Então, a realidade é que a SST, praticamente todo mundo conhece alguma coisa de NR, principalmente por causa do ASO e algumas situações por causa de outras NRs, mas uma parte menor ainda conhece a fiscalização do Ministério do Trabalho, mas quem conhece, conhece aí a questão das multas, NR 28, e tem multa, o fiscal chega, interdita, e exige, pede documento, e etc. Uma outra parte das pessoas conhece SST em função das ações trabalhistas que pedem adicionais de insalubridade ou de periculosidade. Eu trabalho lá no estádio de contabilidade, onde pela empresa não faço a menor noção do que seja SST. O que são as normas regulamentadoras, qual a legislação.
legislação previdenciária, trabalhista, não conheço nada. Mas sei que existe lá, porque toda hora tem um trabalhador pedindo um tal de adicional de insalubridade, um tal de adicional de periculosidade. Aí eu fiquei sabendo que lá na convenção coletiva falou que tem que pagar adicional de insalubridade para todo mundo. O fato é que SST é um assunto bastante desconhecido pela sociedade. E aí, quando a gente vai pensar nos profissionais da área, a formação ela não aborda todos os aspectos. Uma das coisas que eu percebi ao longo desses anos trabalhando nessa área, minha formação não é nem de técnico, nem de engenheiro, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, ou seja, eu não tenho uma formação típica, mas trabalho com essa área, é que há uma grande rejeição ao direito. Ao direito. São repetidas coisas como o juiz faz o que quer, o juiz toma decisões que não são técnicas, eu não tenho que considerar jurisprudência, o meu laudo é técnico, ele considera apenas NR15. Se o seu laudo é técnico, ele não vai considerar NR15. Pelo amor de Deus. Seu laudo, a sua conclusão é absolutamente jurídica, porque é uma norma do direito que diz, é uma norma do direito que vai dizer para você que aquela situação tem que ter uma noção de salubridade ou não. É uma norma do direito que vai dizer que o cara que está pendurado a 200 metros de altura, correndo risco de vida, sim, não deve receber adicional de periculosidade. Tecnicamente, ele merece. Eu tenho mais gente morrendo, caindo, trabalhando em altura, tem mais gente morrendo que gente no posto de gasolina, do que frentista abastecendo o carro. Mas a norma jurídica nos diz que esse cara do posto de gasolina deve receber o adicional e nos diz que esse cara lá trabalha em altura, que está correndo mais risco do que ele, não merece receber. Então não é uma análise exatamente técnica, mas se repete o tempo todo. A minha análise é técnica. Não. Os juízes não entendem nada. Quem entende de insalubridade é o profissional de. É um engenheiro, é o profissional de SST. Isso é constantemente repetido. É uma grande rejeição, ainda que a SST seja basicamente, aplicar a técnica ao direito, porque tudo que vai regulamentar, tudo em SST está regulado pelo direito, por normas jurídicas. Você pode proteger, você pode dar o equipamento que você quiser para o trabalhador. O equipamento pode efetivamente proteger, mas se ele não tiver um CA, porque a norma disse isso. O que define o EPI não é a proteção efetiva, é o CA. Eu tenho que dar um equipamento que a norma jurídica, e não que a técnica disse, que é mais ou é menos efetivo. Se eu der um EPI que naquele caso não está funcionando muito bem, passa batido. Passa, mas o Rodrigo tem a cabeça muito pequenininha e fica sambando aqui o protetor auricular. Mas não tem CA, então eu dei o EPI. Eu não posso ser condenado, eu não posso ser multado, porque o que importa não é a técnica. O que importa é a norma jurídica. Eu tenho a ficha EPI, eu regulamentei todo esse equipamento que fica sambando, não protege efetivamente o Rodrigo. Mas a norma jurídica disse que para o risco ruído, esses equipamentos que tiverem esse certificado de aprovação satisfazem essa condição de proteção. Tecnicamente pode não ser verdade, mas juridicamente, pela norma jurídica é. Mas ainda assim, ainda que a gente consiga ver isso de forma muito clara, repete-se o tempo inteiro que juiz não sabe nada, que, que avaliações técnicas desconsideram as normas, que é impossível. É impossível. Avaliação técnica é uma coisa, avaliação jurídica é outra. O profissional de SST é obrigado, sim, a fazer avaliação jurídica o tempo todo, porque a aplicação da norma jurídica é isso que define. Olha, mas ele trabalha lá num laboratório de inseminação e os hormônios são altamente cancerígenos, ele está exposto. Não vai ter insalubridade, porque a norma jurídica, tecnicamente, é pior do que muito agente que está ali na NR15. E a gente, além das questões de defasagem, olha, isso aqui está 300 vezes maior do que é aceito hoje pela técnica, pela ciência.
mas não adianta. É a norma jurídica que vai dizer. A no- No ruído, por exemplo, da aposentadoria especial, até 1997, tinha direito à aposentadoria especial o trabalhador exposto a partir de 80 decibéis. E ele só recebia adicional de salubridade com 85 decibéis, porque desde 1978 a NR15 diz que para ele receber a indenização, né, o adicional, 85 decibéis, mas até 97, a partir de 80. Olha a situação. Com 80 já tinha aposentadoria especial, mas então eu estou com 83. Então você se aposenta antecipadamente, mas você não recebe, o teu patrão não é obrigado. Isso é técnico? Não, isso é jurídico. É a norma jurídica. Aí em 97 alteraram limite de tolerância não da insalubridade. Alteraram da aposentadoria especial. Entre 97 e 2003 passou a ser 90 decibéis. Aí inverteu, agora ele está 87. Ele recebe adicional de insalubridade, mas não se aposenta. Aí, em 2003, continua sem ser igual. É 85 decibéis na NR15, mas quando eu vou ver lá a, os limites de integração, aqueles diversos limites, a relação do nível de exposição com o tempo, lá com Q5, aqui é com Q3. Tudo normal, não tem nada de técnico. Tem nada de técnico. Decisão política, decisão jurídica. Foi o legislador que disse. Foi o legislador que falou. Apesar disso, há uma grande rejeição. É muito comum. Só que é o direito, é a justiça, é a instituição que está na nossa sociedade responsável por aplicar a norma jurídica que está entrando nas empresas de sola muito mais do que a CIT, por exemplo. Muito mais que o Ministério do Trabalho fiscalizando. O objetivo dos nossos encontros é mostrar 4 tipos de ação quando as empresas perdem dinheiro, não necessariamente porque houve um acidente de trabalho, não necessariamente, mas porque não cumpriu uma norma. E não é o Ministério do Trabalho que está vendo aqui, não. Não é o Ministério do Trabalho, não. Porque não trata de um agente, porque não preenche um PPP corretamente. O objetivo é alertar você, é convidar você a se aprofundar, a ter esse outro olhar sobre esse tema. Independente Ministério do Trabalho, que todo mundo, quase todo mundo já sabe que pode vir a aplicar uma multa. Independente do trabalhador pedir um adicional de salubridade ou periculosidade. Independente disso. Independente, eventualmente, você já estudou, você já está mais esclarecido. Olha, agora tem o E-Social. E essa fiscalização sobre o PPP, ela pode vir com muita força, é verdade. É verdade, cruzamento lá de dados, espera-se que no máximo no ano que vem já comecemos a ter as primeiras cartinhas aí batendo firme aí nesses S2240 todos errados. Mas o objetivo desse conteúdo é mostrar para você que independente de Receita Federal, nós temos outros órgãos, outros atores nessa brincadeira cobrando PPP. Independente de sítio do trabalhador, nós temos outros órgãos tratando do agente que não é tratado. E independente da sua avaliação de risco, que pode afetar o trabalhador, nós temos a empresa indenizando os parentes, os familiares. Independente de ter vindo aqui alguém do Ministério do Trabalho, ou do sindicato, ou sei lá de onde, reclamar da NR17 que não está sendo cumprida, nós temos a justiça obrigando a empresa a gastar dinheiro e indenizar o trabalhador pelos cumprimentos de NR17. Os custos da insegurança laboral, eles não vão aparecer apenas no acidente de trabalho ou na doença ocupacional. E esse é o objetivo. Para fazer isso, eu separei aqui algumas notícias que estão na internet. Não é que eu fiz uma grande busca, que eu sou um grande pesquisador.
qualquer um tem acesso. Qualquer um tem acesso. Todos esses links serão disponibilizados. Eu vou ler rapidamente, às vezes resumidamente. Vocês vão ver que são notícias do dia a dia, disponíveis na internet. Situações que não se enquadram nesse clássico pedido adicional ou multa de CIT. Não, as empresas perdendo dinheiro, e às vezes muito dinheiro, mas muito dinheiro, e não é esse clássico não, tá? Multa de Receita Federal, multa de CIT, ou teve um acidente. Não é bem assim. O primeiro caso que eu quero mostrar para vocês, como eu sei que que você provavelmente está me assistindo, muito provavelmente você é um profissional de SST, e a gente sempre fala de acidente do trabalho, então eu trouxe aqui, isso aqui, se vocês prestarem atenção, está aqui. Tribunal Superior do Trabalho. É a última instância da Justiça Trabalhista. Nós temos a primeira instância, que é um juiz julgando. Se houver recurso, nós vamos ter a segunda instância, que é no TRT, Tribunal Regional do Trabalho. E, dependendo da situação, ainda pode chegar na terceira instância, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, chegou ali, pode eventualmente, dependendo do caso, chegar ao STF. Mas isso aqui é improvável, por exemplo. Essa primeira notícia aqui, ela nos traz o seguinte: a agroindústria indenizará a mulher trabalhador rural incapacitado por sequela cerebral após o acidente. Após o acidente. A notícia é de agosto de 2024, muito recente, não é nada lá do passado, não. A terceira turma do TST rejeitou o recurso da São Martin S.A., lá de Pradópolis, São Paulo, condenada a indenizar a mulher e curadora, prestando essa palavrinha, curadora de um trabalhador rural, com graves sequelas cerebrais em razão de acidente de trânsito em serviço. Ela teve de deixar de trabalhar para cuidar do marido, interditado judicialmente em razão das lesões. O trabalhador, na época, com 52 anos, atuava como fiscal agrícola e sofreu o acidente em maio de 2013, no trajeto para o trabalho, em veículo fornecido pela empregadora. Não tem muito a ver com isso aqui, mas eu vou até fazer depois um parênteses aqui sobre essa questão do acidente de trajeto. Segundo as testemunhas, o motorista teria causado o acidente ao cruzar uma rodovia de forma imprudente e ser atingido por um ônibus. O impacto do acidente causou lesões múltiplas ao empregado, além de traumatismo craniano, e o deixou com sequelas que afetam sua capacidade motoras, cognitivas e emocionais. Com isso, ele se tornou incapaz de gerir sua vida civil e acabou tendo sua interdição decretada pelo juízo civil, que nomeou a esposa como curadora. A reclamação trabalhista trazia indenização por danos morais ao próprio trabalhador e por dano material familiar. O TRT da 15ª Região, nas Campinas, deferiu indenização de danos materiais de 636 mil em parcela única. O valor engloba a incapacidade do trabalhador e a situação da esposa. Segundo o TRT, a condição do marido tornou impossível para ela manter sua própria atividade profissional de funcionária pública e sua perda de renda deveria recompor a reparação. O impacto na família também influenciou o deferimento de duas indenizações de danos morais, de 250 mil, uma para o acidentado e outra para a mulher, em razão do sofrimento decorrente das sequelas graves e irreversíveis do acidente. Qual é a história? Acidente de trajeto. Mas, mas, o veículo fornecido pela empresa. Hoje mesmo, uma, uma TST, que tem uma consultoria em São Paulo, ela estava tratando comigo dessa questão. Gente, acidente de trajeto, aliás, na verdade, não trava nem do acidente de trajeto, tá? Presta atenção que eu vou te falar agora, tá? Que isso aqui é extra mesmo. Não era nem acidente de trajeto. Acidente de trajeto ou durante o horário de almoço, não importa no horário de almoço o que o cara foi fazer, ele foi pescar, ele foi no shopping, ele foi no cartório, ele foi namorar, não importa. Está lá na letra 1213 dizendo que se considera que ainda está no horário de trabalho. Logo, sempre é acidente de trabalho. Com todas aquelas consequências. Tanto sem trajeto quanto acidente no horário do almoço, tá? Não importa o que o cara está fazendo. Não importa se ele está de moto, não tinha habilitação. Isso não muda absolutamente nada para caracterizar o acidente de trabalho.
Ele recebia vale transporte, mas estava de carro, mas estava de moto, estava no horário do almoço, mas saiu da empresa para ir no shopping. Isso não muda absolutamente nada, nada, nada. Assim o trabalho, se for para o INSS, vai ter estabilidade de 12 meses quando retornar. Enquanto estiver afastado, tem os 15 primeiros dias da empresa. Enquanto estiver afastado, tem que recolher o FGTS. O que que muda tanto no acidente de trajeto quanto no acidente do horário do almoço? Se o veículo for fornecido pela empresa. Ah, a empresa deixa uma moto. Eu posso até, se vocês quiserem, eu posso mostrar um caso, com uma notícia aqui, que aconteceu exatamente isso, tá? Tem uma moto ali que a empresa deixa à disposição, quem quiser pode pegar para ir almoçar. Aí entra a responsabilidade objetiva da empresa. Entra a responsabilidade objetiva da empresa. Por que que num acidente de trajeto, essa empresa tem que pagar mais de R$ 1 milhão, 636 mil pelo dano material, porque o cara foi incapacitado, e mais 500 mil, 250 mil para ele, 250 mil para a mulher dele estar cuidando dele. É claro que nenhum TST avalia esse risco. Fala para a empresa, o seu risco não se restringe apenas a quem está dentro da sua casa. Dependendo de como esse trabalhador que está dentro da sua casa, dentro da sua empresa foi afetado, você está afetando também as famílias. E isso é o que a gente chama de dano moral em ricochete. Você me atinge, mas de maneira indireta acaba atingindo a minha família. Nesse caso, aquela senhora teve que parar de trabalhar, era uma servidora pública, teve que parar, porque tem que cuidar do marido. Então, o que aconteceu lá na empresa, ricocheteou, pegou nela, atingiu, causou um dano nela. Dano moral. Dano moral. A gente não costuma dizer isso para os empresários. Olha, você não está correndo. Quando você está botando ônibus velho, um motorista desqualificado, uma empresa rural, ah, não, vamos economizar, é tudo peão mesmo. Pô, eu vou ficar botando ônibus bom, eu vou ficar preocupado com as normas de trânsito, eu vou ficar preocupado, eu vou aplicar curso de direção defensiva para motorista que está com o ônibus todo velho, levando esses peões lá para dentro da fazenda. Bom, tudo bem, você pode economizar. Mas num caso como esse, faz as continhas comigo. Eu não sei, a notícia não diz quando ele entrou com a ação. Mas diz quando aconteceu o acidente, 2013. Então ele só pode ter entrado com essa ação no máximo 2015, 2 anos depois. Já te aviso isso. Então, no mínimo, você tem que corrigir esse valor de 2015 até a liquidação. Então já não é mais 1.136.000. Além disso, para ter chegado ao TST, essa empresa teve que recorrer. Pagou todas as custas, que não são caras, elas estão ligadas ao valor da causa. Além disso, ela teve três processos na primeira instância, na segunda instância e no TST. O advogado cobra por três processos, que é uma coisa é eu trabalhar para defender você na primeira instância, outra coisa é trabalhar para defender você e em audiência lá na capital, na segunda instância, e outra coisa é defender você lá em Brasília. São três honorários, o honorário vai aumentando. Então, essa empresa já teve mais honorários. Não sei, só vi a notícia, não lemos o processo, teve perícia, alguma coisa, se teve, também foi custo da empresa, porque ela é a sucumbente, ela perdeu. Além disso, a notícia também não diz, mas já informa aos senhores. Como ela é a parte perdedora, ela é condenada a pagar os honorários de sucumbência da parte que venceu, que vai variar entre 10% e 30%. Em geral, fica na média de 15%. Sem correção, Sem correção, eu já afirmo que esse processo aí ficou aí na casa de 1,5 milhão, mais ou menos. Com correção, vai passar mais de 2 milhões, indenizando tanto o trabalhador acidentado num acidente de trajeto, quanto a família. Custos da insegurança laboral. Mas nem sempre esse custo ele vai aparecer porque houve um acidente. E isso você tem que prestar muita atenção. Nem sempre é porque teve acidente, não. Veja comigo essa notícia aqui. Empresa é condenada por não oferecer sanitários e chuveiros com privacidade e higiene para o empregado. Tem NR que cuida disso? Alguém sabe me dizer? Tem alguma NR que trata dos banheiros, condições sanitárias sem ser oferecido? Algum profissional do SST aqui que possa me dizer?
NR24. NR24. Mas a NR24, a empresa só não vai perder dinheiro se chegar o fiscal do Ministério do Trabalho? Basta o trabalhador bater lá na porta do seu trabalho. Essa condenação foi do ano passado, certo? Lá de março de 2023, mas também não é antiga, não. Uma companhia do setor de engenharia foi condenada a pagar 10 mil em indenização. Detalhe, se você abrir a NR28 e ver esse item que vai ser tratado aqui agora, a questão dos sanitários, para essa empresa pagar 10 mil de indenização, acho que ela tem que ter, sei lá, 100 mil trabalhadores. É quase impossível. Somente se ela pagar, sem que receber a multa, pagar, que tem desconto de 50%. Esquece NR28. 10 mil, um trabalhador que usava banheiro e chuveiro sem privacidade e condições dignas de higiene. Segundo o empregado, os banheiros eram imundos e sem portas, de forma que todos os trabalhadores viam os demais nus quando utilizavam as dependências para as necessidades diárias. Os autos confirmam que nem todas as cabines os autos confirmam, porque nós tivemos perícia, que a empresa vai pagar. Cabines sanitárias e para chuveiros possuíam portas e revela ainda que os empregados ficavam sem roupa, enfileirados, esperando a vez de tomar banho. Eram cerca de 150 a 300 pessoas no mesmo horário para utilizar boxes, 24 boxes de banho e 12 em vestiário limpo apenas uma vez ao dia. Não comprei nem R24. Não é banheiro, é peão. Por que eu estou preocupado com isso? Bom, essa brincadeira não saiu só por 10 mil. 10 mil, mais a correção, mais a honorarios de sucumbência. Certamente nós tivemos ali uma perícia, o juiz mandou ir lá, algum profissional de SSD, algum perito lá verificar, e aí tem que pagar essa perícia também. Não ter sem trabalho aqui. É só porque eu não cumpriu a norma, só porque não oferece condição digna. E EPI? Tem que cumprir NR6. Vamos ver se lá, se não forneceu EPI, na verdade eu poderia trazer vários casos, gente. Estou trazendo um só para exemplificar. Veja essa notícia aqui. Essa notícia, dezembro de 2023, essa condenação aqui, tá? Empresa indenizará por falta de EPI para limpeza do banheiro. Ex-empregada receberá danos morais após provar que a empresa não fornecia EPIs adequados para limpeza do banheiro. Em sentença, a juíza do trabalho Marcela Aied havia considerado que a prova oral se limitara a comprovar falso fornecimento regular de uniformes, mas que o descumprimento em si não geraria automaticamente o direito à compensação por danos morais. Primeira instância, assim, não. Daí realmente não dava uniforme, mas isso não tem dano moral, não. A trabalhadora recorreu ao TRT. Em recurso, a empregada questionou a sentença que deferiu o pedido de pagamento de danos morais. O colegiado, porque a partir da segunda instância, segunda e terceira instância, é sempre decisão colegiada. Aqui no caso, as turmas têm 3 desembargadores. O colegiado entendeu que a obreira se desincumbiu em depoimentos provar que os EPIs eram fornecidos de forma inadequada. E aí é que está citado no texto da sentença. Laborando a reclamante em ambiente salubre, sem que lhe fossem fornecidos a tempo e modo equipamentos de proteção necessários à consecução de seus místeres profissionais, expondo-se a perigo de mal considerável, afigura-se devido pagamento de indenização por danos morais, afirmou o relator do acórdão, o desembargador Mar Marcos César. Ao final, a turma condenou a empresa o pagamento de 5 mil a título de danos morais. Já sabemos que não saiu 5 mil, sai um pouquinho mais. Aí eu pergunto para você, você imagina essas empresas que têm um monte de ASG, auxiliar de serviços gerais, e não consegue comprovar a entrega de EPI, não controla, eu vou gastar dinheiro com software de gestão de EPI, nós que somos malandrões. Não, isso não dá problema nenhum. Nós já pagamos adicional de insalubridade, porque está na convenção coletiva. Então não preciso mais cumprir NR6. Não me preocupa, assina aí quando der. O supervisor vem aqui na central, pega aqui a caixa de EPI, bota no carro, leva lá e entrega. Se eu considerar 5 mil por cada trabalhador desse começar a bater na porta da justiça, a quanto sai o descumprimento da NR6? Não teve acidente. O processo não estava discutindo adicional de salubridade. Quanto custa não cumprir a NR6? A insegurança laboral. Você está trabalhando lá limpando banheiro, tem que ter EPI, cara. Não, desculpa, tem que ser protegido. Então você está num trabalho inseguro. A insegurança laboral
tem um custo que vai muito além de multa da CIS. Isso eu posso garantir para você com toda tranquilidade. Mas eu vou dar uma notícia que é muito recente, e essa talvez surpreenda. A mim, surpreendeu. Não sei se vai surpreender você. Ela é de. Isso aqui foi publicado no dia 12 de setembro. Muito perto, né? Empresa indenizará empregado por não ter ar-condicionado no trabalho. A terceira turma do TRT da Terceira Região manteve a condenação por danos morais a uma empresa em razão de condições adequadas de conforto térmico em escritório localizado na região norte de Minas, onde as temperaturas chegam a 40 graus. A indenização foi fixada em R$ 1.500. O reclamante alegou que trabalhava no escritório sem climatização adequada, o que gerava desconforto e prejudicava seu desempenho, especialmente em uma região conhecida pelas altas temperaturas. A falta do sistema de ar-condicionado funcional foi apontada como a causa do desconforto térmico. O trabalhador ajuizou a ação, requerendo indenização por danos morais, tentando que o ambiente de trabalho inadequado lhe causava sofrimento e abalo psicológico. Em sua defesa, a empresa afirmou que realizou tentativas de resolver o problema, incluindo a investigação das causas de mau funcionamento do ar-condicionado e a instalação de climatizadores no local. Alegou ainda que nunca recebeu denúncias de outros empregados ou clientes sobre desconforto térmico no ambiente. Ninguém está reclamando, vamos me preocupar com isso. Não chegou a fiscal, ninguém reclamou. Isso lá, pô. Na análise do recurso, o tribunal destacou que a NR 17 do MTE, Trata da Ergonomia, estabelece a obrigação das empresas de manterem ambiente de trabalho com conforto térmico adequado. A norma especifica que a temperatura do ar em ambientes climatizados deve estar entre 18 e 25 graus, o que não foi observado no caso em questão. Você não segue a NR 17? Quem disse que segurança do trabalho é só adicionar insalubridade, fazer raso e vai ter uma perda se tiver acidente? Quem disse isso? Você não dá EPI, você não cumpre NR 17. E a justiça vai e condena mesmo. Pode pernear quanto você quiser. Está esperando só CIT para você começar a cumprir regra? Pode avisar para a galerinha aí que não é assim. Tem que mudar essa visão sobre quais são os custos da insegurança laboral, do descumprimento de normas. Não é só nos casos de acidentes. Mas vamos, já que a gente está nessa vibe aí de falar dos custos, mesmo sem ter acidentes, vamos falar de uma condenação envolvendo PPP. E essa é bonita, porque é só R$ 50 milhões. Eu estou na página do Ministério Público do Trabalho, você deve estar vendo, Ministério Público do Trabalho do Estado de São Paulo. Um dos mais atuantes do país na questão de SST. Não é o único, todos atuam, mas um dos mais atuantes, a MPT de Campinas. Petrobras é condenada por não registrar exposição de seus funcionários a agentes tóxicos. A Petrobras não foi condenada porque teve um acidente, porque morreu, porque desabou, porque explodiu. Só por não registrar a exposição de seus funcionários. A Petrobras deverá implementar o seu PCMSO. Ué, mas PCMSO não era o pessoal da CIS, não era a multa lá da NR 28? E emitir ASO, constando os riscos químicos e físicos aos quais os trabalhadores são expostos, além de estabelecer medidas para eliminação, redução ou controle desses riscos, a fim de preservar a integridade física e mental dos trabalhadores, como pagamento por danos morais à sociedade. Não, esse pagamento não é para os trabalhadores que estão ali sofrendo esses cumprimentos de normas, exposta a essa insegurança laboral. Não, é a sociedade. Danos morais coletivos. A empresa deverá pagar a multa no valor de 50 milhões a ser depositado no FAP. Mas vamos tentar entender melhor a história que rolou aqui. Essa decisão, essa foi a decisão da juíza da Segunda Vara do Trabalho, ajuizada contra a Petrobras, após denúncia comprovada do órgão de que a empresa não incluiu no LTCAT e no PPP as substâncias cancerígenas e os agentes químicos a que os trabalhadores são expostos, em especial aqueles que atuam na refinaria da Presidente Bernardes. Esse simples parágrafo aqui é só para lembrar para a gente que não existe
aposentadoria especial sem norma trabalhista, tá? Tá uma coisa ligada à outra, tá? Eu não consigo ter um LTCAT correto e um PPP correto se meu PGR e o meu PCMSO não estiverem corretos. Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Bom, mas aí como você faz o LTCAT, você não. Aqui eu sei que é benzeno, tá? Só avisando para vocês. Como você não coloca o benzeno, os agentes químicos, no LTCAT, porque a multa do LTCAT, eu fiz o curso de E-Social com a professora Mariazinha. E agora eu sei qual é a multa do LTCAT. Amigo, você não fazer LTCAT correto pode custar alguns milhões para a empresa, independente de E-Social e de Receita Federal. Aqui é a notícia. O LTCAT tem por objetivo avaliar e determinar as condições no ambiente de trabalho, determinado trabalhador atua e, com base nisso, definir se existe enquadramento para situações futuras de aposentadoria especial. Já o PPP, o histórico laboral do trabalhador, tem o objetivo de identificar as posições agentes de risco potencial ao longo dos anos. 50 milhões. Danos morais coletivos. Lembrando, eu sei que talvez, se você for do direito, você vai concordar com isso. Se discordar também me avisa, pode abrir o microfone, pode falar, botar nos comentários. Se a justiça reconheceu o dano coletivo pelas infrações das normas de saúde, todos esses trabalhadores sofreram também o quê? O dano individual. A brincadeira começou em 50 milhões. Não vou trazer aqui, mas se você quiser, você pode entrar em contato, qualquer um, tá? Vou te falar agora, qualquer um. Vai na página do MPT, vê lá qual é o contato do MPT de Campinas, manda um e-mail para lá, ou pega o telefone e liga, diz assim, estou sabendo, tem uma outra ação aí da Petrobras envolvendo, porque eu não vou terminar de ler porque aqui é só um resumo, é só uma introdução. Se você terminar de ler a notícia, você vai ver que só pegou um setor da refinaria. Só que o Ministério do Trabalho propôs uma segunda ação para outros trabalhadores de outros setores. Nessa segunda ação, que não foi julgada no mesmo lugar, a Petrobras foi condenada, essa foi 50 milhões, foi condenada a pagar 5% do seu faturamento, ativo de danos morais coletivos. Pela mesma situação. LTCAT errado, PPP errado. Rodrigo, essa notícia não vai estar aí, não faça isso. Pode pedir para o MPT de Campinas que eles mandam para você o processo. Ou o número para você entrar, sabe? É, você vai entrar no TRT 2, que é São Paulo, vai jogar o número do processo, vai baixar o processo inteiro, ou a decisão, pelo menos. Essa é só porque não tem LTCAT correto, PPP correto. Você está dizendo para o empregador que ele fazer LTCAT de qualquer maneira, o máximo que vai acontecer vai ser quando a Receita Federal quiser multar. Mas será que o Ministério do Trabalho, ele é só essa questão mesmo do LTCAT, do PPP? Na verdade, nos próximos encontros, a gente vai parar um tempo para falar da atuação do Ministério do Trabalho. Essas questões de falta de entrega de EPI, descumprimento de norma regulamentadora, eu vou trazer alguns casos de forma mais detalhada e mostrar para você, a atuação do Ministério do Trabalho. Hoje eu destaquei só essa, por causa de PPP e LTCAS, mas vou mostrar também uma outra aqui que trata de ruído. As empresas são muito preocupadas, porque a Receita Federal está cobrando o adicional da aposentadoria especial e o ruído, e está errado, e nós podemos provar que o EPI atual ele já passou 10 anos. Um monte de argumento. O difícil é fazer gestão correta. E aí a Petrobras, só que esse aqui já foi aqui no Rio de Janeiro, vocês podem estar vendo aqui, ó. Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Recente também, mas muito recente. Liminar concedido em sentença termina que a Petrobras fez problemas de ruído na Reduc. Empresa vai adotar as medidas em 60 dias e pagar R$ 500 mil de dano moral coletivo. Deixa eu só acho que alguém. Pronto. A Petrobras foi condenada em primeira instância por uma série de obrigações de corrigir problemas relacionados ao ruído. Você faz má gestão do agente nocivo.
Aqui não está tratando de ninguém que perdeu a audição, de pair, pário, chame como você quiser, não estou falando nada disso. Ninguém que foi para o INSS, porque aí aumentou o FAP. Não, não. Ah, mas aí o Ministério do Trabalho chegou e viu que a NR1 não está sendo cumprida corretamente. Isso aqui é NR1, é isso mesmo. É isso mesmo, NR1. Como é que você faz isso aqui? Como é que você faz gestão do ruído? Através da NR1, a princípio, né? Avalia, vê as medidas, hierarquia da medida do controle, plano de ação, avaliação, para ver se funcionou, as correções. Então, se vocês aqui da Reduc não estão cumprindo a NR1, 500 mil e decisão da Justiça. Tem 60 dias para começar a cumprir norma de segurança. A liminar expedida pela Terceira Vara do Trabalho de Caxias determina que a empresa implemente as medidas necessárias para 60 dias, sob pena de multa. Além disso, a Petrobras foi condenada ao pagamento de 500 mil por dano moral coletivo. Descumprimento de NR, como a gente viu, não entrega de EPI, não cumpre NR 24, e tem outras situações de descumprimento de NR gera o dano individual e gera o dano moral coletivo. Descumprimento da legislação previdenciária gera o dano individual e o dano moral coletivo. E o MPT já avisou, tá? Ele deixa um recadinho aqui embaixo. Caso a empresa recorra à decisão, o MPT irá pedir o aumento da indenização por dano moral coletivo. A empresa solicitou esclarecimento sobre a decisão, que está no prazo de resposta do MPT. A notícia acho que não tem 7 dias. Ela é muito, 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 muito recente. A gente já viu indenização para a família, de pessoa sentada em acidente de trajeto, empresa responsabilizada porque ela que fornece o, o transporte, mas não é o único caso em que a gente vai ver família sendo indenizada. Quando, próximo encontro a gente vai tratar, vai parar nesses 4 bloquinhos. Reparações para o trabalhador e para a família, atuação da MPT nas ações civis públicas envolvendo a SST. Aliás, sim, as cobranças, o arbitramento da Receita Federal na aposentadoria especial, isso merece um capítulo muito especial. Inclusive, eu passei o último final de semana escrevendo um artigo sobre a rigidez dos documentos. Aí eu sou obrigado a parar e fazer impacto da rigidez, ou seja, da conformidade legal dos documentos de SST, PCMSO, PGR, IAdo, ficha de EPI, PCA, PPR, PPOB, ata da CIPA. E aí sou obrigado a abrir caso atrás de caso, procurar aqueles mais interessantes, né, para mostrar como a Receita Federal lida com isso. O arbitramento, a gente está acostumado a pensar lá na hipótese de incidência. Ah, se passa de 85 decibéis. Ah, se é cancerígeno. Ah, o benzeno eu sei que é cancerígeno, está exposto a benzeno, eu sei que se enquadra. Isso aí todo mundo conhece. E quando o benzeno não está no PCMSO? E quando as fichas EPI estão todas bagunçadas, falta ficha EPI, CA errado, CA vencido, EPI inadequado, e aí? Arbitramento. Arbitramento. Com valores milionários. Eu vou tratar disso também. Indenizações individuais, para o trabalhador e para a família. Ações civis públicas. Nós temos também uma outra coisa, que pouca gente avisa para o empregador. Olha, não cumprir norma de segurança, vai machucar as pessoas, pode machucar as pessoas, que vão ficar incapacitadas, que vão ter sofrimento, vai afetar as famílias, mas não é só. Você pode ter multa no Ministério do Trabalho, você vai tentar indenizar a família, o trabalhador, dependendo da situação, vai ser perder bastante grana. Mas você pode perder também mais um dinheirinho. Como é que você pode perder mais esse dinheirinho? INSS, mas não é o FAP, não. Não, o FAP também. Você pode perder.
mais um dinheirinho na ação regressiva previdenciária. Também é internet, tá, gente? Está acessível a qualquer um. Isso aqui é o site da Advocacia Geral da União. Eles têm uma parte de notícias no site. Lembrando que a Advocacia Geral da União é que representa a União, o governo federal e todas as autarquias federais. São os advogados concursados, servidores públicos, que vão lá brigar no tribunal, seja defendendo ou propondo uma ação, o que seja. Então, o INSS é uma autarquia federal. Acontece as doenças ocupacionais, acontece o acidente de trabalho, por culpa do empregador, que não cumpre as normas de segurança, e aí o trabalhador, obviamente, vai lá para o INSS. E aí vem a Advocacia Geral da União, geralmente depois de uma investigação da CIT, lembrando que isso é tudo governo, né? Então vem a CIT e teve um acidente, investiga. Manda isso para o Ministério do Trabalho, manda isso para a AGU. Aí, e são independentes. O Ministério Público do Trabalho pode propor uma ação civil pública, a partir das conclusões dessa investigação. Pode ele mesmo, o Ministério Público do Trabalho, abrir o seu processo investigatório e de fiscalização, inclusive aplicar multa. Ele mesmo pode ir lá investigar. Essa investigação da CIT, ou essa autuação, essas infrações, né? Porque pode ser que não tenha tido um acidente, mesmo assim tenha ido. A CIT chega lá, viu lá o bagunção, aí envia Ministério Público do Trabalho e INSS. Ministério Público do Trabalho, sempre. Se teve acidente, Ministério Público do Trabalho e INSS. A partir disso, o Ministério Público do Trabalho decide se vai ou não propor uma ação civil pública. E o INSS é obrigado a pagar, por lei, ele vai bancar os benefícios dos trabalhadores. Mas depois pode propor uma ação. Em abril desse ano, 30 de abril de 2024, ó, a AGU ajuiza 73 ações contra empresas negligentes com segurança do trabalho. A atuação visa ressarcir 21 milhões por gasto com benefícios decorrentes de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A Advocacia Geral da União ajuizou 73 ações regressivas acidentárias para cobrar o ressarcimento de 20 milhões ao INSS, referentes a gasto da autarquia previdenciária com a concessão de 100 benefícios decorrentes de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Isso não tem nada a ver com FAP, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não confunda. O INSS, quando é acidentado o trabalhador, vai lá para o INSS, já aumenta o FAP da empresa. E quando a culpa é da empresa, chegam os elementos, principalmente através da CIT, ou processo social, ou qualquer outra coisa, mostrando que, desabou, mas desabou porque não cumpre. Caiu lá, mas não cumpre NR18. Mas morreu soterrado, mas não cumpre NR35. Mas está incapacitado o resto da vida aqui porque o ombro tem LER, sei lá o que das quantas. Mas cadê NR17? Está comprovado? Então, esse gasto que o INSS vai ter, reverte a empresa. São as ações aqui. A Advocacia Geral da União ajuizou 73 ações regressivas acidentárias para cobrar ressarcimento de 20 milhões ao INSS, referente a gasto da autarquia previdenciária com a concessão de 100 benefícios decorrentes de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Desde 2016, quando foi criada a equipe especializada em ações regressivas na Procuradoria-Geral Federal, a PGF, já foram ajuizadas 2.494 ações desse tipo de ação, possibilitando o ressarcimento de 410 milhões ao INSS. Só avisando que você viu que a data dessa notícia é abril, porque estávamos todos nós comemorando o Abril Verde. Então, a AGU também falou, também faço parte do Abril Verde. Já tomei 410 milhões. Só está pensando que manda para o INSS e está tudo certo. Iremos até uma equipe especializada, porque eu sei que aqui tem dinheiro. O pessoal não quer cumprir norma. Acho que é só que segurança do trabalho é só fazer ASO, pagar adicional, dar EPI, sabe Deus como. E se um dia chegar o fiscal do Ministério do Trabalho, dá uma enrolada, ou se for multado, paga metade com desconto.
E a PGFN, a PGF, né, a AGU disse assim, não, temos dinheirinho para tomar de vocês. Você não cumpre norma de segurança. As 73 ações foram propostas ao longo do mês, durante a chamada Abril Verde. O período marca o Dia Internacional em memória das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, em jeito de abril, e busca incentivar a manutenção de ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis para os trabalhadores. A equipe especializada em ações regressivas da Procuradoria-Geral atuou na investigação e ajuizamento das ações. O valor recuperado para os cofres do INSS por meio da atuação subiu de 11 milhões em 2016 para 66 milhões em 2023. Ano passado já conseguiram botar mais, 66 milhões lá nos cofres do INSS. As ações ajuizadas em 2004 até abril, janeiro a abril de 2004, já conseguiu recuperar mais outros 16. O subprocurador federal de cobrança e recuperação de crédito, Fábio Minhoz, ressaltou que o Abril Verde desse ano houve um incremento de 70% no número de ajuizamentos. Está aumentando, ó. Estamos felizão aqui, ó. Está aumentando e vamos indo, tá? Porque é dinheiro certo. A culpa é da empresa mesmo, a lei prevê isso. Desde 2003, pela Lei 10.666, 2003, há mais de 2 décadas, mesmo que na sua pós ou no seu curso técnico não tenha tido um módulo previdenciário, tipos de ação previdenciárias, mesmo que você não tenha estudado isso, já existe, tá? Isso não é novo, não, tá? Desde 2003. Desde 2003. E o governo foi se organizando para cobrar de cada vez mais empresas. E o pessoal preocupado com o Ministério do Trabalho. Lembrando que. Sabe aquele caso lá, o primeiro caso que nós vimos, que é 636 mil para o trabalhador, mais 250 mil danos morais para o trabalhador, mais 250 mil para a esposa. Cabe aqui, tá? Cabe aqui. Só para avisar, só para informar. Porque aquilo ali, aquela indenização, não tem nada a ver com o benefício previdenciário, que aquele trabalhador tem direito. Ele está incapacitado, ele vai entrar no benefício previdenciário dele. Aí o INSS vai ter que pagar o resto da vida para ele e depois que ele falecer, para a esposa, se ela estiver viva. Então, quanto o INSS vai gastar porque houve aquele acidente que está comprovado, inclusive judicialmente, que é, que é culpa da empresa? Só se não foi culpa da empresa. Só se não foi culpa da empresa. Mas ali tá naquela notícia, estava dizendo que o motorista atravessou a pista e aí bateu um ônibus que bateu nele. Como é que não é culpa da empresa? Se foi trabalhador dela, conduzindo os trabalhadores dela, que descumpriu as regras de trânsito e gerou o dano, tanto para o trabalhador, para a mulher e também para o INSS. As ações foram propostas contra empresas de diversos segmentos nas quais foram registrados acidentes de trabalho. O caso de maior valor envolve pedido para que duas empresas da Bahia devolvam 1 milhão ao INSS para ressarcir os custos que a autarquia teve com o pagamento de benefícios aos familiares de 3 trabalhadores vítimas de grave acidente acontecido na zona rural do município de Cocos, em 19 de outubro de 2020. Os empregados trabalhavam na escavação de buracos para a implantação de postes da rede elétrica. Um, ar- um artefato fragmentador de rocha, chamado piroblast, era rotineiramente transportado no caminhão dos funcionários junto com os materiais, caso houvesse necessidade de sua utilização na abertura do solo rochoso. Estava o pessoal lá, aquela turminha lá, cavando buraco para botar pós. No entanto, durante o trajeto do veículo, o equipamento explodiu, os corpos de trabalhadores que morreram de forma instantânea foram projetados a 12 metros e meio de distância. O caminhão ficou totalmente destruído, o acidente gerou 4 pensões por morte. Meu dinheiro de volta. O INSS fala, né? Nas investigações, ficou constatado que a utilização do equipamento ocorreu sem a adoção de medidas de segurança no trabalho necessárias para realizar atividades envolvendo o produto, conforme NRs 10 e 19. Mas não é só isso não, tá, pessoal? Nesse ano, a PGF também ajuizou a primeira ação regressiva para obter ressarcimento das despesas causadas à Previdência Social em razão de pagamento de benefício por incapacidade concedida a uma segurada vítima de assédio sexual no ambiente de trabalho. A ação é fundamentada na omissão e negligência de duas empresas, uma empregadora e outra tomadora de serviço. A trabalhadora desenvolveu problemas psiquiátricos, mas
Como é que eu vou saber se a depressão dela começou no trabalho? E se ela já tinha problema psiquiátrico? Vai estudar o que que é doença ocupacional. A trabalhadora desenvolveu planos psiquiátricos após ser vítima de assédio sexual por parte do empregado do local onde trabalhava. Conforme consta na ação, apesar das inúmeras tentativas de desvencilhar-se da situação, o assediador a importunava e a procurava de forma constante e diária, utilizando palavras de baixo calão e ameaças. O assédio sofrido era de conhecimento dos demais funcionários e da gerência do estabelecimento, sendo que a vítima passou a ser alvo de comentários dos colegas que faziam brincadeiras com as importunações sofridas pela trabalhadora, reforçando os atos praticados pelo assediador. A pessoa começou a achar graça. Vou te pegar, sua gostosa! E a mulher sofrendo. A mulher sofrendo. Certamente já tinha problemas, óbvio, né? E aí, aquilo disparou nela, foi o gatilho para daqui a pouco essa mulher bater esse pino. Teve uma crise, vai para o INSS. Psiquiatra falando, não tem para ir para se recuperar. Vai terapia, vai tomar clonazepam, e não, você não pode voltar para esse ambiente. Espera aí, não tem como. Pô, essa mulher está se matando, jogando frente no carro. Essa mulher está ficando incapacitada, está incapacitada. Ah, mas será? Só que é acidentário. Só que é acidentário, porque a concausa dessa doença, dessa incapacidade, é o ambiente dela. São as condições do trabalho dela. É o risco psicossocial. A causa podia não ser. Ela já podia ter entrado com um quadro de depressão, o que fosse. Mas a concausa estava ali. O gatilho que disparou foi esse assédio, o assédio do assediador, o deboche dos colegas da equipe e o desinteresse na situação da gerência, da chefia. Deve ser a pior mulher do mundo, porque eu sou um lixo. Todo mundo acha graça, acha bonitinho. Meu gerente não está nem aí. Quem me socorrerá? Bom, foi comprovado que houve omissão das empresas, uma vez que a empregadora optou por dispensar a vítima do assédio e a tomadora deixou de punir o assediador, em que inclusive permitiu a prática de novo assédio contra outra pessoa. Então já entendemos a situação, né? Empresa grande, sabe que terceirizado não é ninguém, estagiário terceirizado não existe, né? Nós temos 1.000 funcionários e 300, e 500 terceirizados e 10 estagiários, né? A gente sabe que é assim, né? Aí a empresa terceirizada não vai bater de frente com a contratante, né? Ela que está criando problema. O funcionário lá da empresa contratante acaba assediando. Ela que está criando problema. Ah, está criando problema? Perfeitamente. Demite ela. Ela foi demitida. Perfeitamente. Então, a justiça pediu o reconhecimento do benefício acidentário, pediu a reparação e ganhou, porque eu conheço esse caso, contra as duas empresas, foram condenadas em conjunto. E o INSS aproveitou. Pss, vocês se resolvam. Eu não tenho que ficar pagando benefício para trabalhadora assediada no local de trabalho, porque é constitucional. Todo mundo tem direito a um ambiente digno. Ninguém sai de casa para ficar doente. Veja que essa última notícia. Último, essa notícia não, o resto da notícia. Os fatos chegaram ao conhecimento da PGF, está dizendo lá em cima que é PGF, por meio de acórdão encaminhado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, já transitado julgado. O compartilhamento das informações, continuação trabalhista, foi possível em razão de uma parceria entre os órgãos, conforme recomendação conjunta 2010 do TST. A sentença e o acordo proferidos na causa trabalhista julgaram procedente de pedido de indenização feito pela vítima, reconhecendo a omissão e a negligência das empresas. Você já fez uma pesquisinha de quantas empresas têm sido condenadas pelas questões de assédio sexual, assédio laboral? Ela entrou na Justiça do Trabalho, houve condenação, houve reconhecimento, e como ela também teve benefício, né, esse meu pedaço também não pago. Quanto custou essa brincadeira? Eu tenho dito que a segurança do trabalho ela mudou, ou ela está no meio de um processo de mudança. Só que nós, a origem dela
não a origem dela, que ela remontada no início do século XX, mas o auge da segurança do trabalho, ali no final da década de 70, quando eu criei as normas regulamentadoras, e um pouco antes, né, na década de 70 ainda, eu crio os inspetores de segurança, eu crio a CIPA, passado um tempo eu crio as normas regulamentadoras. Então, ali a década de 70, ela é o auge da segurança do trabalho, e é o modelo que vem seguindo até hoje. Então, qual o modelo que foi instituído? Segurança do trabalho é obrigatório, tem que ter gente especializada, é um assunto de gente especializada, técnico, engenheiro, médico, e de um órgão específico dentro da empresa. Então, contrato e vou tocar o meu negócio. Só que isso, tudo que a gente está vendo aqui, está dizendo, olha, segurança do trabalho é da direção da empresa, é da alma do negócio. A maneira como o gerente vai tratar a questão, a maneira como o cara da manutenção do ar-condicionado trata a questão, a maneira como a parte operacional trata lá o Pyroblast. Não é o SESMIT. Não é o SESMIT. A segurança do trabalho está passando uma transformação. Era aquele modelo, né? Eu tinha o SESMIT, profissional especializado, tratando desse assunto, arrancando os cabelos, porque ninguém mais na empresa quer saber disso. E aí eu tinha uma inspeção externa, certo? O trabalhador basicamente reclamando de adicional, basicamente, a empresa, quando estava mais evoluída, fazendo ASO. Basicamente era isso, segurança do trabalho. Foi um modelo criado, primeiro lá na década de 70, evoluiu na década de 90, aí mais ou menos 94, quando eu criei o PPRA e o PCMSO, porque os exames médicos existiam antes. Só que a segurança do trabalho, ela está mudando por completo. Eu não posso ter condenação de 50 milhões por PPP e achar que isso aí é problema do SESMIT. Eu não posso ter ação judicial dizendo você tem 60 dias para tratar do ruído e não quero saber. E a cada dia que você não cuidar, não, já vai pagar 500 mil, cada dia que você não cuidar disso, ainda vai ter uma multa adicional. Eu não posso ter condenação por assédio moral, por assédio sexual dentro das empresas e achar que isso é um assunto só do SESMIT. Eu não posso ter a CIPA mudando de nome, CIPA A, o Estado dizendo assim, olha, isso é assunto para vocês tratarem mesmo. E o pessoal continua achando que isso não é do diretor, isso não é do presidente, isso não é do empresário, isso não é do empregador. Eu não posso ter equipe especializada na Advocacia Geral da União para tratar isso em trabalho, se comunicando com a Justiça do Trabalho, você condena aí, manda para mim. Teve o processo, o acidente, teve o processo, manda para mim. Isso aqui tá, a gente tem que se comunicar. Levanta a bola, manda para mim. Eu não posso ter tudo isso acontecendo e o pessoal continuar achando que aquele modelo de SESMIT, de DDS só para o trabalhador, não posso ter a condenação de uma hora é 1 milhão, outra hora é dois, outra hora é pensão vitalícia, outra hora é porque o ar-condicionado não funciona, e falta EPI, e tem assédio, aí eu tenho AGU, aí eu tenho Receita Federal. Eu não trouxe e não vou trazer em função do tempo mesmo. Mas pare e pensa. Nós tivemos notícia há alguns meses atrás, uma auto-infração de mais de 140 milhões na aposentadoria especial. Um assunto. Os custos da insegurança laboral não é do acidente do trabalho. A insegurança laboral está virando uma grande fonte de perda. Sai na frente profissional que consegue entender isso, que começa a dominar esse assunto e começa a assessorar de forma correta essas empresas. Assim, ei, isso aqui não é mais só NR. Isso aqui não é mais só assunto do SESBIT. O SESBIT continua existindo, órgão de assessoria, e vamos dar. Mas isso aqui tem que chamar o jurídico para tratar disso. Tem que chamar a contabilidade, tem que chamar os diretores da empresa, tem que chamar a pessoa da manutenção, tem que chamar, não tem jeito. Isso aqui não é mais um assunto. Isso aqui não se resume a fazer, a gente vai continuar fazendo ato, vai continuar fazendo investigação de acidente, fundado no treinamento. Mas esse assunto ele não se encerra aqui. Não. E cada vez vai bater com mais força na porta de vocês, na porta das empresas. É o calor, é o EPI, é o acidente, é a doença, e vem todo mundo. Ministério do Trabalho, a AGU, Receita Federal, a família do trabalhador. No próximo encontro, nós vamos tratar de forma um pouco mais específica
das reparações, das indenizações individuais. E eu vou trazer aqui um caso que ele é paradigmático e que deve, se essa jurisprudência for seguida nos outros casos, vai mudar bastante, vai impactar demais os custos da insegurança laboral. É uma decisão que reconhece, que manda pagar a indenização não para sentença, mas para expostos, não é para quem ficou doente com a gente, para quem ficou exposto, e reconhece a imprescritibilidade, diz a decisão. Ela é paradigmática, ela merece ser estudada, deveria ser mais debatida, ela deve ter sido notícia entre os profissionais de SST, porque foi julgada em primeira instância, foi confirmada em segunda instância, hoje está no TST ainda e deve ser julgada em breve, mas ela traz quebra dois paradigmas. Não é só quem teve o dano, o simples fato de ter sido exposto. A indenização, claro, para todo mundo que teve o dano, que teve a doença ocupacional, ou que morreu, que faleceu em função da exposição àquele agente, mas também para todos os familiares e para todos os trabalhadores expostos. E ainda reconhecendo a imprescritibilidade. A ser seguido isso, já estamos vendo quanto está mudando essa historinha que, botou na CIPA, eu não concordo. Tá, você não concorda, mas está o INSS pedindo dinheiro de volta do benefício acidentário. Você não concorda, mas está a trabalhadora ou o trabalhador sendo indenizado pela empresa. Você pode não concordar que a CIPA trate disso, porque não, porque você acha, você pode achar o que você quiser, mas são benefícios acidentários, sim, está no âmbito da segurança do trabalho e está sendo caixa da empresa. Quanto essa brincadeira vai custar? Quanto tempo essa menina vai ficar incapacitada? Qual o tamanho do benefício dela? Aí não diz notícia, mas dá todos os caminhos. Comunicação entre os órgãos, mudança de paradigmas. Eu sempre digo, 10 anos atrás, você imaginar que assédio sexual vai gerar indenização e ainda ação no âmbito do acidente do trabalho, olha como mudou esse negócio rápido. E você está acompanhando essa mudança? E você, seu modelo mental, seu nível de conhecimento está mudando? Está mudando. O trabalhador mudou, está reclamando de ar-condicionado, os órgãos públicos mudaram, e você? O que você entende desses assuntos? Dúvidas? Perguntas? Rapidamente, para a gente esclarecer alguma coisa que tenha ficado? Ninguém? Eu, professor, Oi, Ronildo, seja bem-vindo. obrigado. Professor, às vezes as pessoas, na verdade é só um comentário, né? A pessoa fala assim, a gente já paga o SAT, a gente já paga o FAP, né, lá junto com o SAT, a gente paga ação regressiva e a gente ainda vai pagar ainda, quer dizer, ainda paga todos os outros tributos, ainda vai pagar ação regressiva, acha que está sendo tributado várias vezes, né? Só que aí a questão das ações regressivas é pelo não cumprimento das NRs, né? A ideia da Então, regressão regressiva é o seguinte, Ronildo, é assim, você faz seguro de carro, mas se você tacar fogo no seu próprio carro, o seguro não te indeniza. Você paga o sim, seguro, o empregador paga o seguro, para quando acontecer uma coisa imprevisível, o INSS garantir a renda desse trabalhador. Poxa vida, estava sentado aqui no trabalho e veio uma bala perdida. Isso é. E essa família, né, aí morreu. Essa família vai ficar desamparada? Não, não vai, porque tanto o trabalhador quanto o empregador pagam o Instituto Previdenciário e essa família, né, quem, os dependentes, etc., ou essa pessoa se ficar incapacitada, vai ter o benefício. Agora, eu não posso simplesmente, eu pago o SAT, mas não quero cumprir NR 35. Ele vai se pendurar, ele vai dar uma de malabarista, vai ficar se pendurando lá em cima. Não, peraí, você está me gerando um risco que não é meu. Eu assumo o seu risco quando você paga o SAT, tem o FAP, eu assumo o seu risco. Mas não para você criar, você quer participar de racha. É aquela ideia do fazer o acidente, o seguro de vida e cometer suicídio. Não, não pode, né? É óbvio que não pode, né? Peraí, a seguradora vai dizer, não, não vou pagar. Claro, você exatamente. morreu, inesperadamente eu pago, tá? Então, quanto é o seu seguro? 10 milhões, está aqui os 10 milhões. Agora, você fazer o seguro
e você dá um tiro na cabeça, o SAT ele não permite que você dê um tiro na cabeça do trabalhador. Coloque ele, por exemplo, pendurado sem equipamento. Perfeito. Essa é a ideia. Alguém falou alguma coisa? Alguém ia falar, chegou aí a levantar a mão, pode falar caso queira. É, Rafael, conteúdo de primeira. De fato, a empresa não estão acompanhando essas mudanças. Estão deixando na mão do Sérgio, ao qual a maioria não dá real apoio ao desenvolvimento, não só do trabalho, também dos próprios profissionais. Obrigado por compartilhar conteúdo de tanta importância e qualidade gratuitamente. Eu que agradeço, imagino. Só pensa aqui. E são os arbitramentos da Receita Federal, não é da PF, é da Receita Federal. Ellison, vou tratar disso nos próximos encontros, mas arbitramento é o seguinte: as empresas são. Vamos pegar esse caso que a gente falou aí do ruído, certo? A gente viu ali duas condenações a- em ações civis públicas propostas pelo Ministério do Trabalho. Petrobras, em duas ações diferentes, foi condenada a pagar, a pagar danos morais coletivos. Vamos pegar o primeiro caso. Olha, seu juiz, o que que o Ministério do Trabalho fez? Seu juiz, a Petrobras, nessa usina aqui, ela não reconhece no LTCAT dela, nem no PPP, que os trabalhadores estão expostos a agentes químicos, ao benzeno, agentes cancerígenos, benzeno, e agentes químicos. O LTCAT dela está errado. Consequentemente, o PPP está errado, certo? Bom, se você está vendo ali, a gente viu ali na ação, que não está sendo colocado no LTCAT, no PPP, os agentes cancerígenos ou os agentes químicos, significa que a Petrobras não está pagando os 6% da aposentadoria especial. Se a Receita Federal bater na porta, eu venho fazer a fiscalização da aposentadoria especial. Me dá sua LTCAT. Está lá? Não está. Só que ela tem outras informações. Por exemplo, peraí. Cadê o seu PPOB? Cadê o seu PGR? Como a empresa, ali no caso, ela não reconheceu, tanto é que tomou lá a auto-infração de 50 milhões, auto-infração não, foi condenada em pagar danos morais coletivos, então você sabe que ela também não está pagando 6%. Então o que que a Receita Federal vai ter que fazer? Vai ter que arbitrar. Ela não pode só calcular, tá aqui 1.000 trabalhadores, quanto é 6% da renda deles. Eu não sei nem quantos são. Eu vou ter que fazer alguma maneira, que é chamada de aferição indireta, para tentar descobrir, para chegar a um valor do que seria isso que a Petrobras não pagou, já que eu sei que ela não coloca nem no LTCAS, nem no PPP. Esse é o arbitramento. Mas se o próprio documento não traz aquilo que a lei manda, ou seja, definindo ali, cada um, esse trabalhador tem a situação E, aquele tem aquele outro, eu não consigo fazer isso, qual vai ser a base do arbitramento? Os erros dos documentos. Quer dizer, então, que vai chegar no valor exato? Não, não vai chegar no valor exato. Vai chegar no valor muito maior. Você não compra a norma, você não. Tem 1.000 pessoas na refinaria. 400, 500 só vão expostos ao benzeno, mas você não colocou, a sua obrigação é determinar a situação de cada um dos 1.000 e identificar os 500 que estão expostos. Como seus documentos são todos furados, você é espertão, você não cumpre as regras, não estão ali. Como é que eu vou saber exatamente? Esse arbitramento ele pode colocar 500 pessoas, 600, 700, vai depender daquilo que o auditor encontrar. Então pode sair muito mais caro. Muito, muito. E além de que, obviamente, falou arbitrado, ainda vai ter uma multa de 75%. Então, nem todos esses casos que a Receita Federal chega e os documentos são falhos, não é o auto-infração, a multa, ela não é baseado no que realmente aconteceu, é no que não se pode identificar. Não sabe o cenário. É mais ou menos assim. Estamos aqui no trabalho, 10 pessoas. Sumiu o celular do amiguinho. Quem foi? Ninguém vai confessar? Então vou botar os 10 presos. Ou botar os 5 que estavam próximos na hora. Isso é o arbitramento. Eu vou tentar punir, só não vai passar batido. O certo era punir esse cara. A cobrança era ser em cima do que realmente aconteceu, dos caras expostos. Mas como ninguém quer confessar, e ninguém está me ajudando a descobrir, os documentos não me esclarecem a situação, então vou botar os 10 presos, vou botar quem estava mais próximo, sei lá. É o arbitramento. Eu vou arbitrar, eu vou achar algum critério aqui para tentar punir, para tentar punir. Então, quanto vai essa brincadeira? Não faço ideia. Mas eu vou tratar melhor disso, vou mostrar casos reais
e critérios de arbitramento nos próximos encontros. O senhor Odete falou, até porque o SAT exclui dolo ou culpa. Eu acho que se refere à questão anterior, mas não entendi muito bem o comentário, professor Odete, mas acho que independe, né? O SAT é para sem trabalho, é sem trajeto, é sem trabalho, independente da empresa ter participado ou não. Então, o SAT é para garantir a renda do trabalhador que sofre acidente de trabalho. A ação regressiva previdenciária, ela necessariamente vai exigir a culpa. Necessariamente, vou tratar disso também. A culpa do empregador. Para a indenização do trabalhador, eu vou precisar daquilo que é chamado ou da responsabilidade objetiva, ou seja, era atividade de risco. Se era atividade de risco, isso se concretizou, independe da culpa. O dolo da empresa, não quero saber. O cara trabalha em altura, caiu, mesmo que ele tenha soltado o cinto de segurança, indenização. Indenização, porque você obriga ele a ter o risco. Responsabilidade objetiva. Se não é a risco da atividade desse trabalhador, responsabilidade subjetiva. Só indeniza quando provar que tem culpa. Eu expliquei isso para alguém outro dia. Você imagina, até uma notícia que eu publiquei. A trabalhadora estava fazendo café e se queimou com água fervente. Acho que quebrou o cabo, alguma coisa assim. Ela trabalhava no refeitório da empresa, fazendo café lá para o pessoal. Para o pessoal da cozinha, risco de queimadura, responsabilidade objetiva. Você trabalha na cozinha. Não importa se você que errou, pegou mal, estava no celular falando. Para todos os trabalhadores da empresa, risco de queimadura na cozinha é responsabilidade subjetiva. Então, se o cara lá de outro setor, ele não é da cozinha, mas ele estava na cozinha naquele momento, se queimou também, tem que agora provar que foi a empresa que colocou ele ali, como é que a empresa concorreu para isso. Não, ele veio aqui porque ele está afim de namorar a menina, porque ele é fofoqueiro, ele não tinha que estar aqui dentro, a empresa não indeniza. Porque ele não trabalha na cozinha, não é. A atividade dele não tem esse risco de queimadura com água fervendo para fazer café. Mas para todo mundo da cozinha tem esse risco. Quando eu falo de ação regressiva, eu estou falando da ação regressiva para esse cara aqui, dos outros 100. Quer dizer, que não está na cozinha. Ou seja, quando houver culpa. A cozinheira que se queimou não tem ação regressiva. O Sacha é para isso. É um risco objetivo dela. Então, perceba. Eu estou separando dois grupos, né? Quem trabalha na cozinha e quem não trabalha. Quem trabalha na cozinha se queimou. Indenização, de objetivo, independente de culpa da empresa, mas não tem ação regressiva. Já para o pessoal que não está na cozinha, vai ter ação regressiva quando houver essa queimadura e se mostrar que a culpa foi da empresa. Então, são duas situações diferentes. Aqui na responsabilidade objetiva, risco de atividade, não precisa ter culpa. Vai indenizar o trabalhador. Para ressarcir o INSS, eu já preciso da culpa. Aí eu tenho que ter a culpa da empresa. Simplesmente se a atividade de risco não faz com que tenha que ressarcir. Pelo contrário, já estou pagando. Rodrigo, está com a mão levantada. Pode falar, por favor. Oi, professor, boa noite. Tá me ouvindo, hein? Estou, claro. Seja bem-vindo. Obrigado. Ô, professor, uma dúvida que eu tenho é em relação a prestadores de serviço terceirizados, né? Nesse caso, isso eu citou o exemplo aí da Petrobras, né? Até para a gente ilustrar aí. E se isso ocorresse, todos esses exemplos que o senhor falou aí, com prestadores de serviço, teria essa corresponsabilidade em Deixa eu ver relação aqui. à ação Tá falando... regressiva, a essas situações aí? Depende, depende. A gente está falando aqui, quando a gente fala de uma ação regressiva, está falando de indenização para o trabalhador, nós estamos, ou mesmo uma ação civil pública, a gente está falando sempre de reparação de danos. Sempre. Tudo que eu trouxe hoje aqui é reparação de danos. O único caso que não é reparação de danos é justamente aquele que eu expliquei, mas eu não trouxe, que é o arbitramento da Receita Federal. Tudo mais que eu trouxe houve uma situação em que há um dano, ou moral, ou material, houve a situação, e alguém tem que reparar esse dano, certo? Eu sofri porque eu não recebi EPI. Eu sofri porque eu fui assediado. Eu sofri porque eu trabalhei no calor. Houve um sofrimento de um conjunto de trabalhadores porque o ruído não é tratado. Há um sofrimento com os trabalhadores porque ninguém aqui tem o PPP correto. Tudo isso é dano.
Quando eu falar de reparação de danos, são aqueles que concorreram para isso. Nesse caso que nós trouxemos ali da ação regressiva previdenciária, em que a menina foi assediada sexualmente, desenvolveu problema psiquiátrico, e aí o TRT comunica lá para a AGU e a AGU também vem com a ação, veja, ali era um trabalhador da contratante, mas a vítima, o dano foi na terceirizada. Só que ali foi condenada as duas empresas, a contratante e a contratada. Por quê? Porque as duas concorreram para que esse dano existisse. Era o seu trabalhador que estava fazendo o assédio. E você era o empregador dela e você não a protegeu, você não tomou atitude nenhuma. Então você vê que cada um tem uma parcela de culpa. Ah, você não manda a menina embora, então você não protege. Alô, Brasil, que isso? Sem contar que a partir do momento que você reconheceu que é acidentária, então reconhece que ela tinha estabilidade. Ela ia ter estabilidade com o taxa do INSS. Na ação, essa que tramitou lá no TRT4, ainda houve a condenação da empresa, não só os danos morais, mas como verbas trabalhistas, blá, 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 e estabilidade. Então, qual a responsabilidade aí da contratante e da contratada? Depende. Sempre vamos tentar entender quem é o grande responsável. Quem são o grande responsável, perdão. Quem são os responsáveis por aquele dano que aconteceu? Depende. Pode ser só um, pode ser só outro, pode ser os dois juntos. O fato de ser terceirizado não exime a contratante. Ah, o que aconteceu com o terceirizado, não quero saber. Não, não é assim, porque você, como nesse caso do assédio, você pode estar concorrendo por um trabalhador seu, por um funcionário seu, por uma regra sua, por uma norma sua. Teve um caso do Ministério Público do Trabalho, em Sergipe, em que o município e a construtora foram condenados. O trabalhador, a empreiteira, ganhou o contrato para reformar, se não me engano, postos de saúde, se não me engano. E aí, não cumpre regra de segurança, o trabalhador vai, cai e morre. O Ministério Público do Trabalho foi reparação de danos, ação civil pública, danos morais coletivos, não é nem para a família, não. São coisas separadas, diferentes. O que que o Ministério Público do Trabalho alegou e o Judiciário aceitou? Que o município não cumpriu o seu dever de fiscalizar. Quem descumpriu a norma de segurança foi a empreiteira, que levou ao acidente e ao óbito do trabalhador, mas o município, que era contratante, também tinha o dever de fiscalizar e não fiscalizou. A obra é sua, você quando botou o Ô, cara como professor, obra é sua. Então, assim, vai depender da desculpa, situação. Quem concorreu para isso? Como? desculpa só interromper aí, eu não sei nem se o senhor vai falar isso aí posteriormente, né? Mas ficou aqui em dúvida aqui para mim sobre essa questão da ação civil pública, certo, né? São os danos coletivos, né? Sim. É, de que forma isso é aplicado, é enxergado? É mais aplicado para indústrias, para empresas públicas ou independe? E o porquê que isso é aplicado, né? Qual a finalidade disso, assim, digamos assim? Qual cidade você está agora? Vitória da Conquista na Você está em Bahia. Vitória da Conquista. Eu conheço, inclusive, Vitória da Conquista, lugar bem bacana. Você está em Vitória da Conquista, você tem aí todo um sistema de saúde. Você tem posto de saúde, você tem hospital. Se você tiver agora, nesse exato momento, você, um parente seu, um vizinho seu, tiver um acidente com uma garrafa de vidro, por exemplo, pisar num carro, tiver alguma coisa, precisar do atendimento público. Você quer chegar lá na emergência, do pronto-socorro, e você ter o atendimento. Além disso, você sabe que, como cidadão de Vitória da Conquista, quanto mais o serviço de saúde, por exemplo, for acionado, mais estrutura vai ter que ter, mais enfermeiro, mais vigilante, mais médico, mais energia, conta de energia pagando. Ou seja, é do seu interesse, como cidadão de Vitória da Conquista, que as empresas do seu município que atuam aí não gerem trabalhadores para ocupar esses postos, para gerar mais atendimento, porque está tirando o quê? Sua vaga e você está ajudando a financiar. Então, o que está acontecendo lá na fábrica da sua cidade é do seu interesse, não individual, mas é o interesse da comunidade, da coletividade. Quando a Petrobras não faz o LTCAT corretamente, não coloca o PPP, o que vai acontecer com todos os trabalhadores? Todos eles vão entrar na justiça. Porque
porque estamos expostos mesmo a agentes cancerígenos. Quem vai pagar a conta dessa estrutura do INSS, servidores, para não sei o quê, aí depois o processo, quem está pagando essa conta? Quem está sendo prejudicado? O trabalhador individualmente, mas toda a coletividade. O que as empresas fazem internamente, inclusive na questão de saúde e segurança, afeta a coletividade. Nós, coletividade, não temos interesse na insegurança laboral, independente de estarmos lá na empresa ou não. É um assunto da coletividade. E como o Ministério Público é esse órgão ministerial criado pela Constituição de 88, que defende esses chamados direitos difusos, nós, como sociedade, cidadãos da História da Conquista, têm o direito, sim, de chegar no posto de saúde, no hospital e serem atendidos sem ter que ficar esperando 10 horas, porque as empresas não estão cumprindo normas de segurança e estão enchendo o pronto-socorro. O cidadão tem esse direito. Então, isso é um direito difuso. Quem vai ser afetado? Então, quem iria acionar essa empresa? Só aqueles trabalhadores, só aqueles cidadãos que foram no pronto-socorro e não foram atendidos a tempo? Ficaria difícil. Então foi criado esse Ministério, o Ministério Público ele tem esse dever. O papel do Ministério Público é esse, é agir em nome da coletividade. Se você não está cumprindo normas, a coletividade, as pessoas de Vitória da Conquista, a comunidade de Vitória da Conquista, tem interesse seus trabalhadores que cheguem aí no município, uma empresa que vai abrir as vagas, vai dar emprego, mais as pessoas vão morrer ali dentro, mais as pessoas vão ficar com câncer, mais as pessoas vão sair dali com menos uma perna, menos um braço. A coletividade não tem interesse nisso, quer boas empresas. Mas se a empresa não está cumprindo normas de segurança, então você tem o dano individual, o cara que perdeu a perna, que morreu, blá, 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 ele vai pedir. O Ministério Público está pedindo os danos coletivos, está falando em nome da sociedade. Danos morais coletivos. Você não cumpre as normas e, de forma direta ou indireta, você afeta a coletividade. Entendeu? Obrigado, professor. Imagina. Tem mais um comentário aqui? O que você falou, eu sempre comento com os colegas gestores, que as empresas costumam tentar jogar a culpa no CERMIT, pois afinal possuem CERMIT para isso. Mas graças a Deus está mudando, os órgãos de fiscalização estão derrubando esse argumento, pois a responsabilidade máxima sempre será da figura do empregador. Fato. Teoria do risco. Responsável é quem criou o risco. Se você criou o risco, você é responsável por todos os danos causados. Quem criou o risco? Quem criou a empresa. É o dono da empresa. Cansativo para nós é que, ao invés de fazer prevenção, tem que ficar gerando evidência para defender juridicamente antes da negligência das empresas. Falo como técnico de segurança. Concordo com você. E estou tentando trazer argumentos para você, para os seus colegas, mostrando que, olha, é de vocês sim, no final sai do bolso de vocês, pode sair muito caro, você não sabe de onde vem o ataque, você não sabe de onde vem, você não sabe quem vai te processar. Pode ser o Ministério Público, pode ser a AGU, nome do INSS, pode ser o próprio trabalhador, pode ser a família do trabalhador, pode ser a Receita Federal. Bom, espero você no próximo encontro. Muito obrigado por estar aqui nesse primeiro encontro. Eu gostei muito de estar tratando disso e amanhã vamos focar apenas nas indenizações individuais e as ações regressivas, certo? Para deixarmos depois para o outro encontro o arbitramento e, gente, até. Gente, me fugiu agora. Eu falei aqui. É, sim, as ações, o arbitramento e as ações civis públicas. Amanhã, ação regressiva, indenização individual. Depois, arbitramento da Receita Federal e as relações civis públicas do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.